Olá, amigos, salve Maria. Eu tenho certeza que todos vocês estão acompanhando os fatos que têm acontecido no Rio de Janeiro ontem e hoje, decorrentes de uma mega operação das polícias civil e militar contra o tráfico de drogas do Comando Vermelho. A reação violenta do cartel de drogas fez com que os cariocas tivessem que correr para as suas casas, né? Muitos tiveram dificuldade de chegar aos lares porque vias foram interrompidas, a violência tomou as ruas do Rio de Janeiro. Então, nós queremos aqui comentar aquilo que a grande mídia não vai dizer sobre esses fatos concernentes ontem e hoje, né? Então, uma das coisas que nós devemos apoiar é esse rigor com que a lei foi aplicada, porque nós sabemos pelo próprio exemplo de Bukele no El Salvador, que quando o Estado ele utiliza de forma efetiva todo o seu aparato para coibir o tráfico de drogas, ele consegue destruir completamente esse problema, de uma forma muito simples. Ele pega todos aqueles que estão corrompendo as leis e coloca ali trancafiados nas prisões de segurança máxima. Então, é algo que nós sabemos que, de certa maneira, funciona, né? Então, a lei ela é uma regra externa dos atos morais dos homens. Os homens, ao saberem que tem uma lei, eles sabem que eles precisam se adequar a essa lei. Mas existe algo muito mais profundo que essa obediência à lei, mas é entender o porquê essa lei é importante. É a ideia de uma consciência bem formada. E é isso que os católicos sempre desenvolveram muito bem, porque o problema da violência nunca existiu no Brasil, até a década de 1960. E vejam, no período de 1500 a 1960, o Brasil era uma nação em que 95% das pessoas eram católicas, na pior das hipóteses. A sociedade, em grande parte, refletia os princípios católicos. Então, é óbvio que nesse cenário não havia grandes incentivos para a inveja, para a violência, para as buscas dos prazeres, porque após o pecado original, né, o homem ele ficou refém de uma tríplice concupiscência desordenada, né? Então, todos os homens sofrem com essa tríplice tentação, certo? E qual é a instituição que está aí para corrigir esses desvios? É a Santa Igreja Católica. Pelos seus ensinamentos, basta ver o Sermão das Bem-aventuranças, como a Igreja Católica prega o contrário do que o mundo prega, seja pelos sacramentos. Porque pela natureza ferida do homem, a graça pode agir, impedindo com que essas más inclinações se espalhem pela sociedade. E aí, os católicos sempre entenderam que esses problemas na sociedade, como o problema das drogas, o problema da violência, eles não são corrigidos nunca por um processo revolucionário. Que reformas são boas até certo ponto, mas que o principal é a reforma interior de cada homem por uma vida na graça. Porque uma sociedade é tão somente o conjunto dos seus indivíduos. Então, se os indivíduos forem mais santos e observarem os 10 mandamentos, e observarem todos os ensinamentos de Nosso Senhor no Sermão das Bem-aventuranças, então os homens vão deixar de matar, vão deixar de trair suas esposas, vão deixar de roubar, vão deixar de mentir. Então, como consequência, toda a sociedade se ordena porque cada um dos indivíduos se ordenaram antes. Basta ver como era o Rio de Janeiro há 100 anos atrás. Parecia uma cidade europeia, completamente ordenada, com modéstia, com pessoas que tinham um caráter reto, né? Então, as próprias imagens do Rio de Janeiro, elas são muito chocantes quando a gente
compara as imagens do Rio de Janeiro de antes com as de hoje. Basta vermos aqui, né? Então vejam como o Rio de Janeiro, na época em que grande parte da nação era católica, era extremamente ordenado. Vamos ver um trechinho aqui? Vejam, pessoal, é algo completamente chocante. Façam um exercício na mente de vocês. Compare o Rio de Janeiro de hoje com funk, carnaval, BBB, esse caos completo, com essas imagens do Rio de Janeiro há 100 anos, quando a doutrina da Igreja Católica entrava no coração dos brasileiros. É uma queda completa da virtude para o vício. Então é óbvio que se as classes populares são ensinadas agora de que elas não devem amar ao próximo, mas que elas devem invejar aqueles que conseguiram vencer economicamente na vida, é óbvio que vai gerar todo esse caos. Basta ver o discurso dos bandidos, de que o que eles estão fazendo aí é justiça social, ou seja, na mente dos bandidos eles se justificam com o quê? Com ideias católicas? Não, com as ideias de extrema esquerda. Então vejam como a grande solução para o Brasil passa antes pela conversão dos corações dos homens à Igreja Católica. Porque eles vão deixar de usar drogas, e aí vai secar a fonte do Comando Vermelho. Aqueles que se sentiriam, de outra forma, estimulados a entrar numa organização terrorista, vão deixar de fazer esse movimento, mas antes vão levar uma vida de piedade. Então, essas imagens do Rio de Janeiro há 100 anos são muito impressionantes quando nós comparamos com o Rio de Janeiro laico e ateu dos dias de hoje. Vamos lá mais um pouquinho. Então, a diferença do Rio de Janeiro católico para o Rio de Janeiro atual ateu é a diferença da ordem para a desordem. Isso é muito profundo. Não é à toa que eu mesmo escrevi um livro para falar sobre essas coisas, né? Que é esse livro que está no QR Code aqui, que é um livro contra as drogas. Em certa parte do livro, o que nós vemos, né? Eu peguei uma reportagem do Rio de Janeiro do ano de 1914. Então vejam o que o grande intelectual do início do século XX, Lima Barreto, vai dizer sobre a atuação da polícia há apenas 100 anos. Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para casa alta noite. Uma vez ou outra encontro um vigilante noturno, um policial, e muito poucas vezes é-me dado ler notícias de crimes nas ruas que atravesso. Ou seja, o Lima Barreto está dizendo aqui que ele nem sabe direito o que é crime. É parecido com hoje em dia? A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros e que os pequenos furtos de galinhas e coradouros não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos. Ou seja, Lima Barreto está dizendo que apenas a consciência das pessoas que vivem nas áreas suburbanas do Rio de Janeiro já é o suficiente para não ter violência. Continua. Aquilo lá vai muito bem. Todos se entendem livremente e o Estado não precisa intervir corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia. Os policiais suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir. Eles, aos poucos, graças ao calejamento do ofício, se convenceram de que a polícia é inútil. Ainda bem.
Ou seja, quando a Igreja Católica era cerca de 98 a 99% da população brasileira, os policiais no subúrbio do Rio de Janeiro dormiam, porque não tinham o que fazer, porque não havia tráfico de drogas, porque não havia violência, porque as pessoas tinham bons costumes, porque mesmo não sendo católicas praticantes, elas absorviam, nem que fosse por osmose, os ensinamentos da Igreja Católica para a sociedade. Então vejam a importância dos apostolados católicos. A importância de entendermos que ou o Brasil volta a ser católico ou o caminho do Brasil será o abismo. O Brasil, desde o descobrimento, não sabe ser outra coisa. A Igreja Católica é a alma do brasileiro. E se o Brasil perdeu a influência da Igreja Católica, é justamente por isso que ele está no caos completo. E é um entendimento da necessidade de voltarmos à Igreja Católica que vai fazer como que de tabela o Brasil ser restaurado e voltar à sua trajetória pela qual ela foi fundada pelos portugueses. Os portugueses sabiam que eles estavam aqui para criar uma grande terra de Santa Cruz. A vocação do Brasil é ser uma superpotência católica no hemisfério sul. E se ele tentar ser qualquer coisa diferente disso, ele não será nada. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você coloque um comentário sobre toda essa violência no Rio de Janeiro. Eu quero que você diga o que você achou da nossa reflexão aqui, se você concorda, se você discorda e o porquê você concorda ou discorda. Eu sempre leio todos os comentários das reflexões que eu faço aqui. Então não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo, deixe a sua impressão nesse vídeo. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto da violência das drogas, pode adquirir o livro da minha autoria, que está aqui no QR Code, né? Foram anos elaborando esse livro, que foram desenvolvimentos posteriores da minha tese de doutorado em economia na Universidade de Minas Gerais, né? São mais de 1000 citações em toda a obra. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!